Você já ouviu a expressão paciência de Jó? Sabe de onde ela surgiu? Conhece a história de Jó? Se você deseja conhecer a história da vida de Jó e todas as suas nuances, continue assistindo esse vídeo. Jó é um personagem de grande destaque nas histórias bíblicas. Seu sucesso, suas perdas, seu recomeço inspiram inúmeros cristãos e judeus. Entender a história de Jó é aprender mais sobre a relação de confiança e fidelidade a Deus. Se você deseja aprender sobre os mistérios de Deus, você precisa conhecer melhor a história deste homem. A história de Jó é um relato bíblico fascinante que se encontra no livro de Jó, no Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia não diz quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos atribuem a Moisés, outros a Salomão e até a Eliú. Inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Em resumo, Jó era um homem justo que enfrentou uma série de tragédias, mas manteve sua fé em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos lembra da importância da confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o propósito de nosso sofrimento, e como a humildade diante da grandeza de Deus pode nos trazer paz e restauração. Jó era um homem justo e piedoso que vivia na terra de Uz. Ele era abençoado com grande riqueza, uma família amorosa e uma saúde robusta. A Bíblia descreve Jó como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A vida parecia perfeita, mas o que se desenrolaria revelaria um teste de fé extraordinário. Satanás, o acusador, desafiou a integridade de Jó perante Deus, argumentando que Jó só era fiel porque estava sendo abençoado. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com a condição de não tirar sua vida. Assim, uma série de tragédias abateu-se sobre Jó quase simultaneamente. Ele perdeu sua riqueza, sua família e, por fim, sua saúde. Jó passou por uma série de provações que seriam devastadoras para qualquer pessoa. Mas, em vez de amaldiçoar a Deus, Jó rasgou suas vestes em lamento e adorou a Deus, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua fé inabalável nesta situação terrível é um exemplo de confiança e fé em Deus. O sofrimento de Jó não parou por aí. Ele foi atormentado por uma doença dolorosa que o deixou coberto de feridas e em constante agonia. Jó sentou-se em cinzas, coçando suas feridas com cacos de cerâmica. Seus amigos vieram visitá-lo e, a princípio, simplesmente se sentaram em silêncio ao lado dele, compartilhando sua dor. Elifaz, Bildade e Zofar eram amigos de Jó e vieram para o consolar. No entanto, à medida que o tempo passava, seus amigos começaram a sugerir que Jó estava sendo punido por seus pecados e que deveria se arrepender. Seus amigos não compreenderam a natureza do sofrimento de Jó e fizeram suposições erradas sobre sua vida. Isso levou a uma série de lamentos, conhecidos como os discursos de Jó, nos quais ele expressou sua angústia e perplexidade diante de sua situação. Apesar de sua dor e dos conselhos equivocados de seus amigos, Jó manteve sua fé em Deus. Enquanto os amigos de Jó viam Deus como um juiz implacável, o jovem Eliú o via como um Deus que busca restauração e transformação. Eliú enfatizou a Jó que Deus fala de diversas maneiras, inclusive através do sofrimento, para atrair as pessoas de volta a ele. Jó ansiava por entender por que estava sofrendo tanto e buscava respostas de Deus. Eventualmente,
Deus respondeu a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Deus o questionou sobre sua criação e soberania sobre o universo, lembrando a Jó que seus caminhos eram insondáveis e além da compreensão humana. A resposta de Deus o fez perceber sua limitação como ser humano diante da majestade do Senhor. Ele reconheceu que sua sabedoria era insignificante em comparação com a de Deus. Este encontro com Deus trouxe a Jó um profundo senso de reverência e submissão. Depois deste entendimento, Jó orou pelos seus amigos. Deus ouviu a sua oração e mudou a sua sorte, dando a Jó sua saúde e bens, dobrando suas bênçãos anteriores. Jó também recebeu uma nova família, com filhos e filhas. A história de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis e inexplicáveis de nossas vidas, devemos confiar em Deus e manter nossa fé. A vida de Jó é uma poderosa lição sobre como a fé e a perseverança podem nos sustentar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Jó viveu uma vida longa, chegando a 140 anos de idade e testemunhou o crescimento de até 4 gerações antes da sua morte, conforme registrado em Jó 42:16. Sua longevidade foi uma clara demonstração das bênçãos que Deus derramou sobre sua vida, e ele partiu para a eternidade em uma idade avançada, desfrutando de uma vida plena e frutífera.